Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago e nessa aula a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Pessoal, uma coisa muito importante: para se trabalhar com o Teorema de Pitágoras, a gente sempre trabalha com o triângulo retângulo. Qual que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que forma um ângulo de 90 graus, que inclusive é simbolizado por um quadradinho com um pontinho dentro, tá bom? Então vamos lá, ó. Em um triângulo retângulo, nesse caso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que é isso, né, professor? O que eu estou falando? Olha só. O que é hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Também é o maior lado entre eles. Esse daqui chama-se hipotenusa, ok? Hipotenusa. E os outros dois lados do meu triângulo são chamados de catetos. Cateto e cateto. Perfeito? Então, hipotenusa, o maior lado e o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. O que quer dizer exatamente isso aqui, professor? Existe uma demonstração, um vídeo bastante interessante para a gente assistir. Vamos lá? Lá, ó, nós temos um triângulo retângulo, a hipotenusa é esse lado vazio, né? Ela forma um quadrado, então hipotenusa ao quadrado é igual aos dois outros catetos ao quadrado também, preenche completamente essa parte da hipotenusa. Olha lá, ó, ela vai voltar e a hipotenusa que está ao quadrado, né, forma um quadrado aqui, ela consegue encher os outros dois espaços. Claro que o Teorema de Pitágoras fala de figuras, né? Ali basta a gente considerar como a espessura daqueles quadrados, daqueles cubos, uma espessura unitária, por exemplo, e funciona tranquilamente. Tudo bem? Vamos resolver uns exercícios aqui, pessoal. Olha só. Nós temos esse triângulo e nós vamos calcular o valor de x. Observe que ele é um triângulo retângulo, certo? A hipotenusa vale x. Então, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Perfeito? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 21 ao quadrado, é 21 vezes 21, 441. 28 ao quadrado é 28 vezes 28, 784, tá? Faço a soma desses dois, que vai dar 1225. Como aqui está ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, só que a raiz quadrada. Vou extrair a raiz de 1225. Qual que é a raiz de 1225? A raiz de 1225 é igual a 35. Quanto que vale o x então? X é igual a 35. Observe, ele é o maior lado, tudo bem? Ele é um triângulo pitagórico, né? Forma um ângulo aqui de 90 graus e atende o Teorema de Pitágoras perfeitamente. Vamos lá? O próximo? Ó, nós temos aqui também, novamente, um triângulo retângulo, certo? Que minha hipotenusa é o 25. Nós temos o cateto x e o cateto 24. Então eu vou fazer assim, né, professor? Ó, x ao quadrado é igual a 25 mais 24, tudo ao quadrado, né? Não, pessoal, é a hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa, quem que é? É o 25. Então, o 25 que tem que aparecer aqui primeiro. Então, eu vou apagar e vamos fazer certinho, utilizando o teorema mesmo. Ó, 25, que é a hipotenusa ao quadrado, 25 ao quadrado, é igual ao outro cateto ao quadrado, que pode ser o x ou 24, eu vou colocar o x ao quadrado, mais o outro cateto, que é o 24, também ao quadrado. Observe bem, pessoal, tem que ser hipotenusa aparecendo aqui fora, perfeito? Não é só o x que aparece ali, senão vai dar errado a sua conta, tudo bem? Então, ó, 25 ao quadrado é igual a 625. X ao quadrado eu mantenho, mais 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24, é 576. Perfeito? Como é uma equação aqui, eu vou passar esse valor para o primeiro membro. Então, vai ficar 625 menos 576 igual a x ao quadrado. Essa operação aqui
vai dar 49. É igual a x ao quadrado. Novamente, extraio a raiz quadrada. Posso escrever assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 49. Que a gente sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, esse lado aqui vale 7. O meu cateto aqui vale 7. Vamos para o próximo slide. Olha só, agora eu tenho raízes aqui. Ah, nossa, professor, agora começou a piorar tudo na minha vida. Não, gente, que isso? Olha só, bem simples, ó. A hipotenusa nesse caso aqui é o x. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual... Quem é o cateto? Raiz de 10 e raiz de 10. Então, raiz de 10 ao quadrado, vou colocar entre parênteses aqui, mais raiz de 10 ao quadrado também, tá? Então, vai ficar assim na segunda linha, x ao quadrado é igual raiz de 10 ao quadrado. Eu posso cancelar, certo? Eu posso cancelar e só vai ficar o 10. Porque são operações opostas. A raiz e a potência, raiz quadrada e potência 2 são operações opostas. Então, eu posso cancelar. Então, vai ficar 10 mais 10. X ao quadrado é igual a quanto? 20. X é igual a raiz quadrada de 20. Ah, professor, não tem raiz quadrada de 20. Bom, não tem. Dá para a gente fatorar, dar uma simplificada nessa raiz. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 20 e vou fatorar ele. Ó. Por 2 vai dar 10. Tem uma aula de fatoração, tá, pessoal? Acompanha aí no card, está aparecendo uma aula sobre fatoração, tá? 20 virou 10, virou por 2 novamente, vira 5. Por 5 fica 1. Ou seja, é um 2 ao quadrado vezes 5. Então, esse 20 aqui eu posso escrever como raiz de 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Então, eu posso escrever isso aqui como 2 raiz quadrada de 5. Beleza? Agora a gente vai para uns probleminhas. Vamos lá. Ó. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento. Aqui é 4. E 3 metros de altura. 3 aqui. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o C? Ou seja, essa diagonal. Lembrando que aqui tem um ângulo de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Ou seja, x ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Professor, eu inverti aqui, eu coloquei o 3 primeiro, depois o 4 ao quadrado. Pessoal, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado vai dar 16. 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25, né? X é igual a raiz quadrada de 25. Ou seja, meu x é igual a 5. Então, essa trave teria 5 metros. Os lados de um triângulo ABC, A, B e C, tá? Medem 10 centímetros, o menor é aqui, 10, 24 e 26. Como é que você sabe que o 26 é aqui e não é aqui embaixo, professor? Porque supostamente esse triângulo é um triângulo retângulo. Nós vamos verificar ele, né? Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Para eu saber se ele é triângulo retângulo, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Se o teorema de Pitágoras for válido para ele, ele é sim um triângulo retângulo. Então vamos lá, ó. Hipotenusa, suposta hipotenusa ao quadrado, que seria o 26 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, pode ser esse 10 ao quadrado, mais o 24 ao quadrado, certo? Quanto que é 26 ao quadrado? 26 vezes 26, dá 676. 10 ao quadrado, 100. 24 ao quadrado é 576. Quanto vai dar essa continha? 676, né? Ou seja, é válido o teorema de Pitágoras nesse problema. Se é válido, sim, ele é um triângulo retângulo, com toda certeza. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, certo? Com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ou seja, a escada está distante 8 metros do edifício,
ligada ao topo do edifício. Então está formando um triângulo aqui, né? Qual o comprimento da escada? Se eu fosse desenhar um triângulo, ele seria mais ou menos assim, tá? Dessa forma aqui, onde esse lado aqui seria 15 metros, esse lado seria 8 metros e eu queria descobrir o valor de x. Lembrando que aqui é um triângulo retângulo, né? O chão e a parede do edifício teria que ser, né, em 90 graus aí. Então vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 15 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, outro cateto ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Quanto que é 15 ao quadrado? 15 vezes 15, 225. Mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Se eu for somar os dois, vai dar quanto? Vai dar 289. Passando a raiz quadrada, raiz de 289, o meu valor de x é 17. Ou seja, o comprimento da escada aqui é 17 metros. Espero que vocês tenham compreendido o teorema de Pitágoras, os conceitos e como se resolve, inclusive com problemas. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com um colega seu e até a próxima. Tchau, tchau.